Boa tarde a todos. Mais uma vez, mais uma pequena reflexão, sempre com humildade e simplicidade. Hoje eu vim trazer o tema pequeno, mas com grande aspecto, em vários sentidos da vida, que é o vício, né? O tema hoje é vício. Particularmente, eu não estou aqui para julgar nem para condenar. Entretanto, quando a gente fala vício, normalmente, na grande maioria das pessoas, logo vem a bebida, né? O alcoolismo, vem para quem fuma e etc. Mas existem vários outros tipos de vícios que não são muito comentados, não são muito assim trabalhados, vamos dizer assim. Afinal, todo vício, seja ele qual for, ou causa um mal, ou em si na pessoa, ou nos outros em volta. Como eu não tenho muita frescura e vou direto ao ponto, e também dou a cara para bater, eu sigo, como todo mundo já sabe, o meu intuito muito dentro da Umbanda, da religião Umbanda. Por mais que eu sou um senso fraterno para todas, qualquer religião. Entretanto, não estou dizendo que não é a religião que faz eu ter o meu vício, não. O vício é meu, não tem nada a ver com a religião. Então, uma coisa é separar o que é o arquétipo religioso e o que é o vício da pessoa. E por que eu estou indireto assim? Porque primeiro eu vou falar de mim para não falar dos outros, e não é julgando, é só uma análise. Então, eu sim, que eu não tenho vergonha para falar, tenho o meu jeito, o que vale para mim é a minha conduta, a minha ética, que muitas vezes não é o que você faz, é a sua forma de vivenciar no dia a dia, seja com seus familiares ou não. Enfim, eu tenho sim o costume de pegar um pouco de alecrim, pegar um pouco de fumo de rolo, esses fumos de mercado mesmo, o suposto aqui no Nordeste conhecido como pé de burro. Então eu pego sim, eu faço a minha forma ritualística, eu gosto, de fato, não deixa de ser um vício, mas é um fato diferente da defumação. Eu estou falando aqui de apego ao ego mesmo. Então eu falei logo de mim. É claro que com a minha conduta eu consigo passar uns 3 dias, consigo passar uma semana sem tocar no cachimbo, no fumo, consigo passar mais de uma semana. Então dependendo da pessoa que trabalha isso em si, né? Existe aquele vício natural, que não posso dizer que é natural, mas é um apego do ego, doentio, e tem um vício possessivo. Mas enfim, entrando nesse termo de vício, agora no geral, existe uma teoria, um certo ponto de vista da sociedade que quem tem certos vícios é uma pessoa do mal, uma pessoa que não presta. Entretanto, há de se pensar da conduta e da pessoa em si, né? É claro que tem vícios que são mais, peço desculpa a palavra, mais miseráveis do que outros, de fato. E eu vou chegar lá. Por quê? Porque vamos começar pelos dois, esses mais conhecidos, né? Sobre a bebida e quem fuma. Particularmente, eu não estou aqui julgando, é só uma análise. O que acontece? Muitas das vezes, eu mesmo já sofri esse certo preconceito. Fulano fuma o pé de burro, é o cachimbo dele, será o quê, será o quê. E eu escutei, entre aspas, tal, e julgando. É claro que eu não vou me doer, porque a metade das coisas que a pessoa falou, graças a Deus, cara limpa aqui para falar, não tenho nada a temer. Meu é, graças a Deus, liberado, é o normal. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes você recebe certo julgamento por certo vício que você tem, e muitas vezes o que vale é a sua conduta, a sua dignidade perante o seu dia a dia, no trabalho, ou na escola, ou nos seus familiares, seja mulher ou homem, não importa. A questão é que é o seguinte, eu já ouvi muito isso, a pessoa falar, fulano não bebe, fulano não fuma, tá, não tem vício, é bom. Só que quando você vai ver a pessoa no convívio do dia a dia, é pior do que o animal. Grita com a mulher, esperneia, fala mal do si, fala mal do fulano, inveja, é uma pessoa que tem orgulho, é pretensiosa, é conveniente, não qualifica os momentos do dia a dia, não tem simplicidade na vida, não tem humildade na existência. Então, o fato da pessoa não ter um vício não quer dizer que ela seja melhor do que a outra. Obviamente que dentro de um termo, vamos dizer assim, não sei explicar, peço desculpa, numa forma mais assim, saudável para o corpo em si e para o outro, obviamente, eu dou aqui a cara para bater, eu vou falar logo nesse sentido, que é o que machuca o meu ego, que mais serve, quem sabe ajuda outra pessoa. Tem pessoa que, se a pessoa não fuma, é claro que ela não vai contagiar o próprio corpo, a saúde e o outro em si, de fato.
seja em alguns aspectos espiritualistas ou não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: tem certos vícios, e desculpa a palavra, que são miseráveis dentro da sociedade e não são muito comentados. Você pode ali, cá, lá, enfim, não importa. Você vai ouvir sempre alguém falando mal de um vício, mas sempre está esses dois em top: da bebida e do fumo. Seja qual tipo for. Engraçado é que ninguém fala do vício da pretensão, o vício da falta de amor à vida, do amor próprio à vida. Ninguém fala do vício da fofoca, o vício de julgar a vida alheia, de se comparar ao outro e não vivenciar, o vício da aparência. As pessoas querem se transparecer o que não é e vive, sabe, naquela euforia, naquela adrenalina. Esses são os piores vícios. Infelizmente, o pau que tem, e graças a Deus está saindo filmes por aí falando e relatando o vício da pornografia, do sexo mesmo. A pedofilia tem isso, mas você não vê as pessoas, entre aspas, comentando para ajudar a sociedade quem é realmente doente, psicologicamente falando, ou quem é safado, por safadeza. Entendeu? Então, quando alguém vai falar, o tema é vício, geralmente pega só esses dois pilastros, mas não mostra o cara a cara. Só um pontinho aqui, eu vou voltar ao vício, mas está dentro desse contexto. Eu assisti um filme recentemente, O Som da Liberdade, né? É um filme incrível porque ele mostra como a tristeza que aparece ainda nesse mundo da gente. Aqui, agora, nesse exato momento, tem criança sendo forçada a certas coisas, a certos abusos, a certas violências, seja sexual ou não. Então, tem certos filmes por aí que mostra, né, o vício das redes sociais também. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer, existem vários tipos de vícios que podem ser trabalhados. Agora, é claro que em certas cidades ou não, tem certos cantos que, vamos dizer assim, tem aquele preparo para tirar as pessoas da droga, dos vícios, seja dele qual for. Tem, só que o problema é que enquanto as pessoas mostram as aparências por fora, mas não mostram o burdilhão que tem por dentro, isso causa dentro do psique, dessa massa que envolve o paracérebro do ser humano, em tudo. Então o assunto é muito mais complexo. É ótimo que se uma pessoa tem um vício, seja qual for, a pessoa tem que ter, isso não é fraqueza. Não é humilhação. Se você quer parar de beber, quer parar de fumar, se tem um vício mais pior do que esse, chegue. Não é o fato de se entregar de cima, não. Isso é força de vontade. Isso é determinação. O problema é que muitas vezes as pessoas têm vergonha, têm medo, o que vão falar de mim, o que vão dizer. E às vezes fica bancando uma aparência que não é, se acabando por dentro, criando doença somática, seja lá o que for. Então eu acho bacana quando tem um relato de uma pessoa: eu fui no hospital, eu fui numa clínica, eu batalhei, eu consegui. Eu não tenho mais essa praga desse fumo na minha boca. Eu não tenho mais essa bebida, essa porcaria. Desculpa a palavra aí, que eu me altero um pouco. Mas enfim, a questão que eu vim trazer aqui nesses pequenos análises, misturei um bocado de coisa, enfim, é o meu jeito, mas acho que quem tem paciência vai compreender o que eu estou querendo dizer, que o vício em si, seja qual for, ele pode ser trabalhado. Existem os que deviam ser mais, entre aspas, comentados, para ser bloqueado, outras coisas aí, pior do mundo, mas não são, fazer o quê? A sociedade hipócrita desse jeito. E existem, não todos, é claro, alguns, que se tornam a maioria, e tem uns vícios mais ralé, esses básicos, vamos dizer assim, né? Porque eu já cheguei a conversar com pessoas que dizem: eu sofro julgamento do meu próprio filho, do meu próprio marido, da minha própria esposa, só porque às vezes eu vou lá e bebo um pouquinho assim, sabe, às vezes uma cerveja, um vinho. Eu não tenho nada contra. O fato de você, um exemplo, beber uma vez na sexta-feira, vamos dar um exemplo, toda sexta-feira eu gosto de tomar uma cervejinha, é vício? Dentro de um ponto de vista, vendo a forma da sua aptidão, o que te levou a beber, é um desejo infreável? É uma vontade louca? Toda sexta-feira você tem que tomar essa cerveja? Porque se for, é um vício. Não é tão possessivo ou tão mentir como os outros, que tem que ser todo dia tem que beber todo dia. Não, mas não deixa de ser um vício. Agora, uma pessoa que utiliza, seja bebida, seja fumo, seja o que for, entre aspas, dentro do normal que eu estou falando. Vamos falar do fumo e bebida nessa parte aí agora. Então vamos dizer assim: rapaz, toda sexta-feira eu gosto de tomar uma cerveja. Aí eu vou lá, tomo, beleza. Agora se for todo dia, aí tem algo errado, aí já é vício. Você pode controlar.
Agora, lembrando em conta que não é porque você bebe, não é porque você fuma, não é porque às vezes você tem um vício das redes sociais, o vício sei lá o que você é uma pessoa maldita e tenebrosa no mundo. Agora, a gente tem que parar com esse negócio de apontar o dedo muitas vezes, que às vezes aquele que parece ali santinho, ou que pertence a tal grupo, porque não bebe, porque não fuma, e porque tem uma palavra na boca, eu sou superior e sou de luz e os outros tá tudo condenado. Aí a gente vai, puxa a humildade pro coração e vê o nosso mestre Jesus, o Nazareno. Jesus, se a gente for ver os relatos deles, é claro, cada um tem sua interpretação, mas está bem claro ali. E de uma forma povão de falar, Jesus andava no meio dos ladrões, no meio dos assassinos, desculpa a palavra, das prostitutas e tudo mais, mas ele não via o feito da pessoa, ele viu o fato que a pessoa nutria no coração. Obviamente que ele dizia, você ou tu se faz curado, vá e não peque mais. Então, para com isso aí, isso está errado, você sabe que é errado. Então, ele transformava, ele transmutava a pessoa. Entendeu? Agora, você vê Jesus às vezes pegando o ar, ou falando um pouco mais firme, para aqueles fariseus nas épocas que eram os donos da verdade, aqueles que não tinham suposto vício nenhum, era, sabe, todo pomposo. E você vê lá, como Jesus falava, raça de víbora. Então, tipo assim, o que eu estou querendo dizer é que o vício, minha gente, independente do que seja, dos mais simples, tem que ser trabalhado, tem que ser evitado. Obviamente, eu também tenho que ter determinação aos poucos e sair aos poucos, mesmo tendo em alguns aspectos a minha parte de crença religiosa, porque não dizer de arquétipo, mas a gente for ver de uma forma geral, o vício ele vai muito mais além, né? Porque não adianta eu dizer, eu não fumo, mas toda palavra que eu digo é de julgamento para os outros, é diminuir os outros, querer ser superior. Não adianta eu dizer, eu não bebo. E eu não tenho raciocínio e bom senso para falar da vida, dos temas do dia a dia. É um tonto em vida, que não vê nem mesmo não tá pisando para os pés. Então é isso aí, gente. Esse foi meu pequeno análise sobre o termo vício, né? Que existe de vários graus ou não. E é isso aí. Quem sabe, eu peço a Deus, quem sabe tenha ajudado alguém. Se alguém tiver paciência de assistir, que analise. Se eu estiver errado, pode comentar aí também, ou quem quiser. Enfim, se eu sou um novato aí, quem sabe eu ajudo alguém. Um abraço a todos. Salve a fraternidade e determinação. O pior vício que existe em pleno 2025 é o desamor. É a falta de respeito. Mas pode ser trabalhado com simplicidade e resiliência. Salve a todos.